Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo e essa é uma oportunidade de Deus para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. Então, fique com a gente, sempre com um convidado especial. No programa Viver Direito de hoje, sempre com um convidado especial, estamos aqui com a Mariana Gonçalves, que é advogada, ela também é digital influencer, tem um canal do YouTube bombástico que fala de minutos de direito e também blogs, etc. Mari, muito obrigada por você ter vindo. Eu que Para mim é uma agradeço. alegria receber você aqui. Muito obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, até chegar realmente nesse momento onde muitas pessoas, inclusive, requisitam você para falar um pouquinho sobre produção de conteúdo para advocacia, apesar de você, normalmente, na advocacia, se enveredar para o lado do direito imobiliário, enfim. Então, Grazi, eu sou advogada há 5 anos. Eu sou de Santa Catarina e dá para perceber pelo meu sotaque, todo mineiro percebe pelo meu Com sotaque certeza. que eu não sou daqui de Minas. E eu me formei lá em Direito e logo que eu saí da faculdade eu abri meu escritório. Só que eu já trabalhava com o mercado imobiliário. Antes de decidir abrir meu escritório de direito imobiliário, eu trabalhei como corretora de imóveis por muitos anos. Então, hoje, eu faço o cálculo de que eu já estou há 12 anos no mercado imobiliário. Sim. Uma parte como corretora de imóveis e depois que eu formei em direito, eu abri meu escritório. E daí, abandonei completamente a corretagem, porque eu quis realmente dar um foco exclusivo para advocacia no mercado imobiliário. Quando eu abri meu escritório, eu acreditava que eu teria muitos e muitos clientes, porque eu já estava há bastante tempo no escritório, então eu estava assim preparada para no primeiro dia atender vários clientes. Acontece que abri o escritório, não entrou ninguém no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Lá pela segunda semana que foi aparecer um cliente dentro do escritório. E acontece que eu tinha então muito tempo livre. E foi quando eu decidi abrir meu blog, o Mariana Gonçalves, que hoje é o maior portal de direito imobiliário do Brasil. A gente tem uma média de 60 mil acessos mensais e lá eu produzo conteúdo exclusivo do mercado do direito imobiliário para o público que não é advogado. Para aquela pessoa que está comprando um imóvel, para aquela pessoa que está querendo alugar um imóvel, seja ela dona do imóvel, atuando como locador, ou aquele inquilino, locatário, que quer alugar um imóvel e não sabe direito que tipo de garantia que podem exigir dele. Enfim, então, a ideia lá era traduzir o direito. Eu tinha tempo, porque eu não estava com cliente nenhum dentro do escritório, e falei, eu vou aproveitar esse momento para estudar o que eu quiser estudar, já que não tem nenhum professor agora me impondo qual é o conteúdo da prova. Boa. Eu vou estudar o que eu tenho vontade de estudar e vou disponibilizar esses meus estudos para quem não tem esse conhecimento técnico. E a gente está nesse momento também, né, assim, do mundo, do acesso que as pessoas têm hoje a conteúdo. Exato. Então, ninguém tem desculpa hoje para não saber de alguma coisa. Hoje estamos na era da informação, como dizem, né? Exato. E daí há 5 anos venho produzindo conteúdo e isso fez com que eu alavancasse a minha advocacia, porque como foi tendo bastante acesso e enfim, a internet não te limita às barreiras municipais e estaduais. Eu acabei tendo cliente do Brasil inteiro, atendendo gente do Brasil inteiro e realmente alavancando a advocacia, sendo conhecida na área, né? Uma referência de mercado imobiliário. Depois eu fui fazer um curso de incorporação imobiliária. Gosto sempre de estar atualizando e se aprofundando. Exato, conhecendo até outros pontos de vista, ainda que eu já tenha bastante conhecimento, acredite que tenha bastante conhecimento em determinada área, sempre bom ouvir outro profissional falando sobre aquele assunto. E foi onde eu conheci hoje o meu atual marido, ele foi meu professor lá em Santa Catarina e me trouxe para Belo Horizonte. Olha, então ele que é o autor, nós temos que agradecê-lo. Dessa mudança, E aqui a gente abriu o nosso escritório aqui em BH e atuamos também exclusivamente com direito imobiliário, principalmente com
realmente empreendimentos em fase de construção para venda, a gente trabalha com E o incorporação que imobiliária. você acha desse contexto imobiliário, por exemplo, que seja importante para as pessoas saberem, assim, terem uma informação básica? O que você costumava levar para as pessoas, assim? Então, lá no blog sobre incorporação imobiliária tem muito conteúdo falando sobre esse assunto. O que seria, por exemplo? Me parece muito adequado hoje com essa série de facilidades para o indivíduo ir lá e comprar um imóvel na planta, em fase de construção, né, que a gente chama de imóvel na planta. Existem diversas construtoras que facilitam realmente. No entanto, as pessoas não têm um conhecimento técnico se é seguro, se não é seguro, se cabe no bolso, se não cabe no bolso. Enfim, hoje a minha atuação é bem forte nisso. O que a gente faz? Ajudar num planejamento desde o início nessa compra, muitas vezes, a maior parte dos nossos clientes aqui de Minas e dos outros estados que a gente atende, a construtora vem até o meu escritório, me contrata para analisar se aquele terreno é um bom terreno para construir o empreendimento dela, se tem algum problema técnico, jurídico mesmo. Que não estou falando de técnico de engenharia, não, isso eu não entro nesse ponto. Por exemplo, mas tem alguma coisa que vai evitar, vai dar problema se eu tentar construir nessa área? Exatamente. Então a gente faz toda essa análise desse terreno para ver se é viável erguer o empreendimento ali. Depois que a gente fez a análise, a gente acompanha o contrato, o tipo da negociação que a construtora vai fazer com o dono do terreno. E depois de fechado o negócio, a gente começa a fazer o procedimento da incorporação imobiliária. Porque não basta que a construtora te apresente um belo panfleto com planta do apartamento, com a fachada, uma imagem da fachada, do salão de festas, da piscina. Isso não basta para que você tenha segurança de que realmente aquele empreendimento vai ser executado. Hoje no Brasil, hoje não, há muitos anos, a gente tem uma legislação específica para esse procedimento da compra desse imóvel em fase de construção. A Lei 4591, que é a Lei de Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária, é quem determina todo o passo a passo que essa construtora tem que fazer para que ela possa disponibilizar essas unidades, esses apartamentos para venda ao público. Não, e acontece até não sei se é nesse caso mesmo, até você pode me explicar, de muitas construtoras, às vezes, iniciarem do jeito que ela acha que tem que ser, depois acabar não entregando apartamento, tendo um grande problema. Nossa, eu tive parentes próximos que tiveram uma situação assim, foi bem difícil, foi bem complicado. É dinheiro que se joga fora, são sonhos que a gente fica frustrado, não, são expectativas frustradas, né? Quantos jovens casais buscam esse início de relacionamento com a casa própria, né? Comprando um apartamento, e isso acaba se tornando um pesadelo e muitas vezes sai dessa parte de negócio e afeta o relacionamento do casal, né? Aquele atraso, aquela compra mal feita de algo que não vai ser entregue, de uma segurança que não se tem. Acaba, como aconteceu, né, nesse caso que eu tentei exemplificar, morando de favor durante um tempo, ou morando de aluguel. Morando sendo com a que sogra. Sendo que às vezes ou você está morando ali, e aí o casal está iniciando e realmente pode não ser confortável, né? Você está querendo realmente sair um pouquinho do meio da sua parentela para que você tenha uma nova vida. Cria sua família. Cria sua expectativa, exatamente. Ou então, por exemplo, já tem o gasto do financiamento, ainda tem que gastar um aluguel, e às vezes fica apertado, não consegue manter um nem outro, aí a imobiliária, na verdade, quer tirar, sendo que na verdade ela que está errada, enfim. Complicadíssimo. Mas é isso mesmo. Então, pequenos cuidados antes de assinar o contrato são indispensáveis para que você tenha mais segurança naquele negócio, para que realmente seu sonho se concretize. Ótimo, até porque, desculpa te interromper, a gente percebe que muitas vezes a gente assina um contrato sem saber tudo, sem ler tudo, ou achando que está tudo ok e confiando, e às vezes dá um grande problema. E eu vou te dizer, Grazi, que eu nem julgo. Porque muitas vezes são contratos, essas construtoras fazem contratos extremamente grandes, com 20, 30 páginas, com termos extremamente técnicos, às vezes até me parece, para forçar o cliente a não ler, a não entender o que está assinando, o cliente acredita no que o corretor de imóveis está falando, ou que a própria construtora está falando e assina na boa fé.
E quando vai perceber, quando dá o problema, e que daí, quando deu o problema que vai procurar um advogado, é que percebe que se enfiou num negócio que não tinha nada a ver do que ele acreditava que estava pactuando. Sim. Né? Então, a ideia é realmente procurar um advogado antes de assinar. Eu trabalho hoje com advocacia preventiva. Então, nós vamos parar aqui, porque nós temos muito que conversar a respeito disso e nosso tempo voa e eu fico impressionada como é que funciona assim. Fiquem com a gente.